E aí, pessoal, finalmente começamos essa live aqui. Nós vamos começar essa live aqui com foco na psicossomática. Nós estamos aqui na Semana da Psicossomática, falando de muitas dinâmicas sobre a doença. E sabe o que aconteceu? Vieram tantas perguntas, tantas perguntas, que a equipe chegou e selecionou 4 temas importantes. Falou assim, olha, de todas as perguntas, essas 4 aqui praticamente era a grande maioria. E eu vou focar essa live falando da psicossomática e focando nessas 4 questões. E espero que ainda tenha espaço para que você também coloque mais questões. Mas vamos ver o que é que está chamando tanto assim. Então, boa noite para todos vocês que estão aí, boa noite para você que tem interesse específico nessa área da psicossomática, até para você que tem interesse em todos os temas que eu trago aqui nas lives da quarta-feira. Então, todos são muito bem-vindos. E aqui, na semana que tem do workshop da psicossomática, eu fiz uns vídeos lá falando muito sobre o que é a doença. E esse tema, sinceramente, é um tema que eu tenho eu vou dizer assim, um tesão mesmo, um tesão de trabalhar com ele, porque eu venho da medicina. Na medicina eu comecei a trabalhar com a doença e aí de repente eu comecei a me dar conta que mais importante que a doença era o doente. E aí eu começava a apanhar tanto da doença, porque eu fui treinado, assim como todos os médicos dentro das faculdades, fomos treinados a identificar a doença, ver o que está acontecendo e arrancar a doença da pessoa. Porque fica a sensação assim, se você tirar a doença do indivíduo, ele fica saudável. E foi isso que eu aprendi, foi isso que eu pratiquei, e foi nesse caminho que eu comecei a ter uma série de surpresas e comecei a ter resultados muito estranhos. Eu comecei a observar que se o doente não for visto e não for cuidado, você pode fazer o que você quiser com a doença, porque se o doente precisar da doença, ele terá a doença. Enquanto ele precisa, a doença estará lá. E aí fica assim, mas coisa mais estranha, Fernando, você pode explicar melhor essa história? Bom, nesse workshop, no curso que eu falo especificamente sobre isso, foi o grande segredo do meu trabalho e foi o que mudou radicalmente a minha forma de trabalhar como médico. E, aliás, o lugar que eu estou ocupando hoje, a função que eu exerço, o trabalho que eu tenho, veio exatamente dessa virada, eu falo assim, desse ponto de mutação que teve na medicina. Ok, pessoal? Eu, como médico, eu fiquei em cima da doença e quando eu comecei a perceber a importância do doente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a confrontar alguns conhecimentos, alguns ensinamentos que eu recebi da minha faculdade. Olha que eu fiz uma excelente faculdade. A faculdade foi a Escola Paulista de Medicina, que eu me formei lá em 1980, entrei em 1975, fiz gastrocirurgia e me chamou demais a atenção como a dinâmica emocional, a forma como essa pessoa lidava com a doença, e não só com a doença, lidava com o mundo aqui fora, lidava consigo mesmo, se essa pessoa se amava, se essa pessoa tinha conflitos que ela não conseguia resolver, tudo isso aqui tinha um peso enorme na dinâmica da doença. Eu adorava conversar com os doentes e saber o que estava acontecendo. Eu adorava olhar para o doente, ver nos olhos dele, ver a sensação assim, como é que está esse doente? Logo que começava, ele internava, eu olhava e falei, gente, esse doente aqui tem tudo para sair. Aí eu olhava alguns e falava, gozado, esse aqui está bloqueado. Ele está com algum problema que a sensação era assim, por mais que eu faça, ele não vai resolver, ele não vai sair. Podia fazer o que quisesse. E essa sensação começou a se consolidar no trabalho com os doentes. Eu comecei a ver que muitos deles, só de olhar, falam assim, esse doente tem alguma coisa que está impedindo a conexão dele com a vida. E isso fez com que eu começasse a estudar muitas coisas para entender melhor. E sabe onde eu fui encontrar uma resposta para essas questões? Lá em Hipócrates, que é o pai da medicina. Lá na semana do workshop da psicossomática eu já abordei algumas coisas sobre isso. Mas Hipócrates, que é o pai da medicina, que foi lá 300 a.C., lá na ilha de Kos, na Grécia, falava algo que era fundamental até hoje. E é interessante, parece que as faculdades perderam isso. Na faculdade de medicina, aqui, ocidental, parece que não olha mais para isso. E Hipócrates falava uma coisa importantíssima, que era assim, o mais importante não é a doença, é o doente.
E o médico precisa olhar para o doente. E sabe qual é a função do médico para Hipócrates? O médico, ele precisa ajudar o doente a se curar. Como é que é? Ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. Do mesmo jeito que ele tem um poder para entrar na doença, ele pode ter o mesmo poder para voltar para a saúde. E sabe por que eu estou colocando isso aqui? Que o pessoal da minha equipe, e eu também dei uma olhada num monte de questões que estavam lá, existe, parece que uma fantasia que é assim, eu vou me curar de uma vez por todas de tudo que acontece na minha vida. Eu falei, mas gente, você tem a fantasia que vai ter uma varinha mágica que vai tirar tudo que você tem e de uma hora para outra você some com todas as doenças que você carrega? Olha, sinceramente, se você tem essa fantasia, está na hora de você virar adulto, porque isso é uma fantasia de criança. A doença faz parte do indivíduo e ela não pode ser retirada. A doença é uma mensagem que você, doente, precisa ouvir. Precisa, não é arrancar, é uma mensagem que você precisa ouvir. E para que serve essa mensagem? Para você fazer mudanças importantíssimas e fundamentais na sua forma de viver. A doença, ela vem para te curar. A doença não está lá para te prejudicar. Muito pelo contrário, a doença está lá para te curar. Hipócrates tinha um princípio, que ele falava assim, o princípio da alternância somática, que é assim. O indivíduo tem uma doença, né? Se o médico for lá e tirar a doença desse indivíduo, eu vou lá e tiro a doença do indivíduo, e se ele precisa da doença, aí vem a alternância somática. Sabe o que vai acontecer? Ou ele volta com a mesma doença numa intensidade maior, ou ele cria uma outra doença. Por quê? Porque ele precisa de uma doença. E a questão é, o que você acredita que é a doença? Você acha que a doença é uma coisa esquisita que apareceu em você, sei lá, uma coisa estranha, um ser alienígena que baixou em você, é só você arrancar e aí ficou tudo saudável? Bom, eu também acreditava nisso. Se você acredita, eu também acreditava. Aliás, me ensinaram a ver dessa forma. E aí a prática e as dinâmicas que eu fui pesquisando e trabalhando e encontrando resultados começou a mostrar que não era bem assim. O poder de cura está dentro do próprio indivíduo. Isso é Hipócrates que falava. A maioria das pessoas acha que o poder de cura hoje está na mão dos médicos. Aliás, tem muitos que nem acreditam mais nos médicos, mas acreditam que o poder de cura está num remédio miraculoso que custa uma fortuna, num exame que vai mostrar tudo que a pessoa tem e um remédio mágico que vai tirar. Todo mundo está acreditando que o poder de cura está fora. E aí quando eu chego eu falo assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia, a doença depende de você. Ela vai ficar aí enquanto você não mudar. A boa notícia, você tem o poder de fazer a mudança. Bom, e aí o poder está dentro de você. E no trabalho da psicossomática, o que eu ensino é para os doentes. O que representa a doença, como ela está te dando uma série de informações importantíssimas na sua vida e o que você precisa fazer para se curar. Se curar. A cura não vem de fora, a cura vem de dentro. E para os profissionais que trabalham com doenças, como ajudar os doentes a se curar. E aí fica assim, eu estou aqui para ajudar você a utilizar o seu poder de cura a seu favor. Aliás, até um pedido, ajude o seu médico a te tratar. Porque se você não fizer nada por você, não é um médico ou não é um exame mágico ou um remédio mágico que vai te tirar desse lugar. E infelizmente as pessoas ainda acreditam nessa história. Estão acreditando que tem uma varinha mágica que vai acontecer e vai tirar de tudo isso. Bom, as 4 principais questões que apareceram nessa semana da psicossomática. Que, aliás, não é surpresa, porque aqui na live, quase sempre, quando eu vou fazer a live, vem essas perguntas. Fernando, fala sobre essa doença. Fernando, fala sobre essa doença. Fernando, fala sobre essa doença. Impressionante. A primeira que veio são as doenças autoimunes. Sabe quais são as 4? Doenças autoimunes,
sobre depressão, câncer e fibromialgia. Essas 4 foram as campeãs, as questões campeãs que nós tivemos aqui. Tiveram muitas outras, mas essas foram as que se destacaram demais. E aí eu vou falar sobre essas 4, que aí eu posso responder para muitas pessoas. Doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O que é autoimune? Eu crio anticorpos contra mim mesmo. Veja, eu estou atacando o meu próprio corpo, as minhas células. O anticorpo que eu crio seria para destruir bactérias, células que não são minhas, são de outra origem, como bactérias, vírus e assim por diante. Vírus não é célula, mas vai lá, pegando aquilo que não é meu e destrói. E aí a doença autoimune, sabe o que acontece? Eu crio anticorpo para destruir alguma célula, alguma estrutura dentro de mim. Então, por exemplo, se eu tiver tiroidite de Hashimoto, o que acontece? Eu estou criando anticorpo contra as células da tireoide. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou, entre aspas, prejudicando o funcionamento da tireoide, porque eu mesmo estou fazendo isso. E todas as outras doenças autoimunes, quando você vai ver um anticorpo contra alguma célula que seria saudável para o corpo. Como é que eu estou destruindo algo que é meu? E aí vem a grande questão, de onde vem essa enorme quantidade de doenças autoimunes? Tem um monte, tem milhares de doenças autoimunes. Às vezes o pessoal vem e coloca uma questão assim, doença que eu quase nunca vi na vida, às vezes nem ouvi falar. Fala, deixa eu ver que é uma doença autoimune que tem a ver com isso e isso. Bom, já entendi o grande campo. Então, doença autoimune, o que faz o indivíduo criar anticorpo contra si mesmo? Basicamente, se eu chegar assim, eu começar a me destruir, me cortar, me bater, a dinâmica é parecida. O que é que eu estou acontecendo dentro das minhas células aqui, dentro do meu organismo, que eu estou destruindo a mim mesmo? E sabe o que tem na essência de todos que têm doenças autoimunes? Tem algo assim, eu não devo ser isso, ou eu estou errado, ou eu deveria ser o projeto de alguém. Eu preciso me destruir para ser uma pessoa melhor. A questão é melhor para quem? Geralmente é melhor para alguém. Então eu me moldo para o outro. Em essência, eu não me amo. Eu não me amo do jeito que eu sou. Então eu preciso me destruir e me tornar uma pessoa diferente. Ou eu não sou aceito pelo que eu sou. Eu preciso, entre aspas, me destruir de novo para me tornar uma pessoa diferente. Conclusão, eu não me amo. E sabe de onde vem a origem dessa história toda? Na infância. Aliás, toda vez que trabalho com psicossomática, sempre nós vamos buscar o quê? Aonde foi o problema principal? E o problema principal, segundo o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, ele fala assim, por trás de toda somatização, que é uma doença física, somatos é corpo, toda doença no corpo tem por raiz um conflito emocional infantil não resolvido. E quando você vai procurar um indivíduo que tem uma doença autoimune, a característica que se acha em 100% das vezes, eu nunca vi um caso que não tinha uma característica dessa, quando você começa a pesquisar, é a não aceitação, principalmente da mãe, mas o pai também tem importância, mas aqui geralmente é mais a mãe, a não aceitação daquele filho do jeito que ele é. Tipo, você não é o que eu queria, você tem que se tornar outra pessoa. Então, algo assim, eu preciso, aí vem aquela dinâmica, eu preciso me destruir porque eu não sirvo. Eu estou dando trabalho para minha mãe, eu estou destruindo a vida da minha mãe, da minha família, eu sou um problema. E aí começa assim, eu sou o culpado e aí preciso de uma punição. E aí a pessoa começa a se destruir. Em essência, todas as doenças autoimunes têm essa mesma raiz. Depois ela vai moldando e vai se tornando uma enorme quantidade, mas a essência, a raiz da doença autoimune tem a ver com isso. E quando eu vou trabalhar com um indivíduo com doença autoimune, preciso identificar de onde vieram essas crenças malucas que eu não presto, eu não sirvo, eu só dou trabalho, eu precisaria
morrer, ou eu estou devendo para o outro, eu tenho que me tornar excelente para o outro, mas eu mesmo não funciono. Então, eu não me amo. E essas pessoas geralmente estão voltadas para quê? Para os outros. Os outros são mais importantes que para ela. Você vai ver que no câncer, quando eu falar de câncer e de depressão, no fundo vai ser tudo parecido. Fibromialgia também. Por quê? Eu vou te dar uma dica. Todas as doenças, sem exceção nenhuma, têm por raiz a falta do amor próprio. Eu me amar e eu me aceitar do jeito que eu sou. Todas elas têm isso. Aí a proporção, a causa, a dinâmica vai mudando. Mas basicamente assim, todo doente precisa aprender a se amar. Todo doente tem que se amar. Então, na doença autoimune, o que acontece? O sistema imunológico coloca a destruição para mim, porque eu me reconheço como o errado, o problema. Então, eu me destruo. E essa dinâmica é o que está por trás da doença autoimune. Aí vem uma outra doença, que é a depressão. A depressão é o que hoje em dia o pessoal fala é o mal do século. A depressão está crescendo numa quantidade absurda, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. É impressionante o que está acontecendo com a depressão. É uma epidemia que está avançando e destruindo pessoas, famílias, assim por diante. E o que é que tem por trás da depressão? Toda vez, dentro da psicossomática, nós vamos em cima da raiz emocional do problema. Então é assim, tem esse esquema que muitos já conhecem, que eu falo assim, isso aqui são os problemas que você tem consciência. As doenças, por exemplo, fazem parte disso aqui. Ah, doutor Fernando, eu tenho doença autoimune, eu tenho depressão, tenho câncer, tenho fibromialgia, eu tenho isso, tenho aquilo. Tá. A questão é, para que servem essas doenças e os problemas que você tem consciência? Esses problemas têm uma função, que é esconder o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. E o verdadeiro problema é esse conflito emocional infantil que traz para sua mentalidade, cria umas crenças loucas, que se você acreditar realmente, eu não sirvo, eu sou o problema, eu estou errado, se você colocar isso na sua cabeça, você gera doença. E a depressão? A depressão acontece uma coisa interessante, que é assim, a depressão, as pessoas que têm depressão têm muita raiva. Só que é uma raiva que, ao invés de ser direcionada para fora, ela é direcionada para dentro. A raiva não tem problema nenhum. Aristóteles falava muito de raiva. Lá na antiga Grécia, de novo, ele falava assim, raiva é uma emoção como qualquer outra. A grande questão da raiva é se ela está direcionada para o lugar adequado, com a intensidade adequada, e se ela está sendo utilizada para resolver um problema e não para acentuar um problema. Então, a raiva é só uma emoção igual a outra. A questão é para que serve essa raiva? Se a raiva for direcionada para solucionar o problema, excelente, a raiva não tem problema nenhum. Mas, frequentemente, as pessoas que têm depressão parece que não podem ter raiva. Até quando elas têm raiva, parece um julgamento, que eu sou errado, eu não posso ter raiva. E sabe qual é a raiva que mais incomoda e gera tantos problemas? A raiva que eu tenho em relação às pessoas que eu amo. E aí fica assim, como é que eu posso ter raiva da pessoa que eu amo? E essa dinâmica frequentemente tem a ver com o quê? Com a mãe. Lá vai você de novo, mas eu estou falando que se você pesquisar, isso acontece, essa história acontece geralmente na fase oral, que é a primeira fase de evolução da criança, que tem uma relação muito próxima com a mãe. E ali acontecem alguns fenômenos. E é interessante que, assim, existe algo que, para mim, como adulto, é extremamente natural e simples. Eu posso e devo. Eu amo a minha mãe e odeio uma série de coisas doentias que ela fez comigo, mas isso não interfere no amor que eu tenho por ela. Eu odeio os problemas que ela carrega, eu odeio as coisas doentias que ela fez comigo, mas eu amo a minha mãe. Veja, eu continuo amando a minha mãe. O que acontece é que se eu olho para a minha mãe e tenho amor e raiva, e eu não consigo trabalhar com essas duas características, que é amor e raiva, mas como é que eu posso amar e ter raiva? Eu amo a minha mãe, odeio os problemas que ela carrega.
porque esses problemas destruíram uma relação mais saudável que poderia existir entre eu e ela. E ela é uma pessoa comum, não é nenhum Deus e não é para ser Deus. E os problemas que ela carrega, eu como adulto, eu sei que esses problemas também vieram lá da família de origem dela, que ela não pôde solucionar. E aí vem para mim. Como adulto, hoje eu sei o que fazer. E aí, as pessoas que têm depressão, elas precisam trabalhar exatamente isso, abrir o coração para poder amar e, ao mesmo tempo, poder sentir raiva da pessoa, não das coisas que essa pessoa, a mãe, tem em relação a mim, os problemas que ela colocou em cima de mim e eu carreguei. Como adulto hoje, o que eu tenho que fazer? Identifico esses problemas e devolvo. Isso não é meu. Eu não tenho condição nenhuma de resolver problema que não é meu. Até eu, como médico hoje, eu não tenho como resolver problema do outro. Lembra de Hipócrates que falou assim: o papel do médico, a função do médico é ajudar o doente a se curar. É ele que tem o poder, é ele que tem que fazer o movimento. Eu posso mostrar aonde está o problema, as raízes, mas quem vai ter que fazer alguma coisa é a própria pessoa. E por isso, eu vou pegar algo que a minha equipe estava colocando e que eu percebi muito sobre isso, a maioria das pessoas estão achando que é só você fazer, é só fazer alguma coisa que tudo se resolve. Oh, meu Deus do céu, essa fantasia ainda está lá, né? No Velho Oeste tinha aquelas diligências que o pessoal vendia umas garrafadas lá, umas garrafas com um monte de porcaria lá dentro, que servia para tudo, para calvície, para bronquite, para unha encravada, toma aqui que resolve tudo. Você vê que as pessoas sempre têm essa fantasia que vai ter uma coisa mágica. Não tem. Precisa fazer mudanças profundas aqui dentro. Sabe uma mudança profunda, de novo, para todas as doenças? É o que eu falo muito em relação ao lado adulto e lado criança. O que faz eu adoecer? Ter uma visão infantil da vida dos meus pais e de mim mesmo. O que faz eu sair da doença? Eu ter uma visão adulta sobre mim mesmo, sobre a minha família, meus pais, sobre a vida. E quando esse adulto começa a cuidar da minha criança, eu preciso tirar a criança do volante do carro. E quem assume o volante sou eu. Eu não posso deixar a minha criança comandar a minha vida. Eu preciso é cuidar dela. Isso é para todas as doenças. Então, voltando para a depressão. Essa raiva todo mundo tem. E muitos ficam assim, a hora que eu tenho raiva, eu sinto culpa por ter raiva da pessoa que eu amo. E aí esse processo é assim, eu tenho raiva, sinto culpa, porque eu não posso sentir raiva da minha mãe, não sei porquê, mas parece que não pode, é pecado mortal, Deus vai me punir. É a coisa mais natural do mundo. Nós temos sentimentos ambivalentes em cima de todas as pessoas que nós amamos. Sentimentos ambivalentes em relação à mãe, pai, marido, esposa, filhos, amigos. É a mesma coisa, é natural isso. Para uma criança é torturante, para um adulto é a coisa mais natural do mundo, isso não tem problema nenhum. Então, na depressão tem essa raiva, e essa raiva vem em cima do quê? Das dinâmicas doentias que a mãe me trouxe. E aí eu me julgo e eu me puno, aí começo a me destruir. Aliás, essas doenças todas, você sabia que elas estão todas interlaçadas, assim, interligadas? Por quê? O indivíduo que tem uma depressão, ele pode ter uma facilidade muito maior de desenvolver o quê? Doença autoimune, câncer e fibromialgia, sabia? Aliás, fibromialgia, que é outra doença, se você for no médico e tem fibromialgia, provavelmente você vai sair com um remédio antidepressivo, porque a fibromialgia está intimamente ligada à depressão. Aí quando você começa a olhar, todas essas doenças, no fundo, estão interligadas. Por quê? Porque as dinâmicas básicas são muito semelhantes. Aí eu vou falar de câncer. E câncer, Fernando, câncer, nossa, câncer. Tem gente que não gosta nem de falar essa palavra. Não vou falar essa palavra que é perigosa. Nossa, essa doença... Bom, sabia que tem quadro de depressão e doença autoimune pode matar até mais do que câncer. Bom,
Câncer. Câncer tem uma quantidade enorme de doenças, mas o câncer em si, qualquer um, tem uma dinâmica que é assim. Primeiro, é uma doença invasiva. Invasiva. Guarde bem esse termo porque ele é fundamental. O que é uma doença invasiva? O câncer é assim. O câncer é uma célula. Então, todo mundo sabe que tem uma célula cancerosa que vai dar origem ao câncer. Eu vou te dizer, sabia que você, no seu corpo, agora, nesse momento, tem células cancerosas dentro de você, como tem em mim, como tem em todo mundo que está aqui. Todo mundo tem célula cancerosa andando dentro de nós. Fernando, você está maluco? Então você quer dizer que todo mundo tem câncer? Não, você tem células que estão para o caminho do câncer. Mas sabe o que acontece? Lembra do sistema imunológico? O sistema imunológico detecta essas células que têm uma característica que não é saudável. O sistema imunológico vai lá e destrói. Então a célula que é cancerosa, o sistema imunológico detecta e joga fora. Joga fora não, destrói. O sistema imunológico não passa a mão na cabecinha, sabia? O sistema imunológico assim, ai, tadinho, tá tudo bem, você faz parte desse organismo. Se der chance para essa célula, ela começa a multiplicar, aí ela forma um tumor, e esse tumor daqui a pouco ele vai invadindo outras estruturas e daqui a pouco vai se colocando à distância, entra pelo sistema sanguíneo linfático e começa a levar esse câncer para outros lugares, que é a metástase. Então, em essência, o que acontece lá? Tem uma célula, e é interessante, essa célula não quer morrer, ela quer ficar lá. Essa célula, ela não funciona para nada. Ela não dá nenhum benefício para o sistema, o corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer, tem uma célula lá que ela só recebe energia do meu corpo, mas ela não faz nada para o meu corpo. Se eu tenho uma célula de fígado, essa célula está trabalhando, faz a função dela, então a função dela é benéfica para todo o corpo, ótimo, e o corpo mantém, sustenta essa célula. Então o que acontece? Ela trabalha e ela recebe aquilo que é correspondente ao trabalho dela, ela faz parte de um grande todo. E qual a diferença da célula com câncer? A célula com câncer não faz nada de positivo, não faz nenhuma função, mas consome a energia de tudo que está ao redor. E aí o que vai acontecendo? Ela vai se multiplicando, sugando a energia, que é como se fosse um parasita, a energia do corpo e do sistema. Aí a pessoa começa a emagrecer, adivinha por quê? Porque para sustentar esse monte de células que não fazem nada, e elas são vorazes, elas querem cada vez mais. Elas não respeitam limite, elas avançam para onde quiserem, elas se sentem as donas de tudo, elas fazem o que querem. Eu estou falando de câncer, mas eu estou falando tudo isso e vou dar uma dica para você. Você já percebeu que em várias famílias tem pessoas que são parecidas com as células do câncer? Que estão lá, não fazem nada, só consomem tudo que os outros fazem e cada vez querem mais? Você já percebeu isso? Pois então perceba, porque os sistemas também têm câncer. E quando os sistemas têm câncer, que é essa dinâmica, é porque tem parasitas sugando o sistema. Eles se acham no direito, eu tenho direito, mas não tenho dever nenhum. Bom, isso aí você vai encontrar de monte. E sabe quem é que tem tendência a ter câncer? Que a gente fala de personalidade cancerígena. São geralmente as pessoas que têm uma característica de codependência. Então é assim, eu estou aqui para cuidar dos outros. Eu não cuido de mim, mas cuido dos outros. Os outros não fazem nada para merecer, mas eu dou tudo para eles. Os bonzinhos, os salvadores, que adoram cuidar de vítima. Essas pessoas têm uma tendência a ter câncer. Por quê? Porque elas não sabem colocar limite, não sabem falar não. Elas pegam energia e vão dando para os outros, sem ter nada em troca. E os outros só sugam e cada vez querem mais. Olha só o que está por trás do câncer. Qualquer tipo de câncer, dá uma olhada. É impressionante.
Teve um caso que me marcou muito de câncer, que foi assim. Espera aí que eu vou beber mais água, minha voz está começando a sumir de novo. Esse caso é interessante, que era uma mulher que estava com câncer de mama, e ela já estava com metástase, ela já tinha sido operada, estava fazendo quimioterapia, estava lá. Olhando para ela, você sabia que ela tinha câncer, só olhar para ela, porque estava nítido. Ela estava numa fase terminal de câncer. E sabe o que acontecia? Ela vinha, e qual era a grande preocupação dela? Era a doença dela? Eram os problemas que ela tinha? Não. A grande preocupação dela quem era? A mãe. Porque ela tinha que cuidar da mãe. E o grande conflito que ela tinha, ela não podia morrer, porque se ela morresse, quem ia cuidar da mãe? E outra coisa interessante, a mãe não sabia que ela tinha câncer. Falei, você está brincando que a sua mãe não sabe que você tem câncer. Não é possível. Qualquer um que te vê sabe que você tem câncer. Qualquer um. Não, ela não sabe, ela não pode saber, porque ela não está preparada para saber dessas coisas. Olha, tem cabimento? É engraçado, né? Porque as pessoas doentes geralmente vivem no mundo da ilusão, sabia? E todos os doentes precisam vir para a realidade, mas eles adoram ficar nesse mundo da ilusão. Essa, por exemplo, tinha essa dinâmica. E aí a mãe não podia saber, porque ela vivia para cuidar da mãe. Não casou, não teve filhos, não teve mais nada. A vida dela era cuidar da mãe. E aí o que acontece? O câncer chegou. E o câncer estava lá. E o que ela precisava fazer para se curar? Uma varinha mágica? Não. Ela precisava começar a cuidar dela. A prioridade seria cuidar dela. E ela vai conseguir fazer isso? É o que ela deveria fazer. Deveria. Sabe que tem três instâncias interessantes, quando a gente trabalha com psicossomática, tem isso aqui. O que é, o que eu quero e o que eu deveria. O que é a realidade é essa. Mas a maioria das pessoas não quer olhar para o que é. As pessoas querem olhar para o que eu quero. Não olha nem para o que é, nem para o que deveria. Por exemplo, falar, ó, a situação é essa e o que você deveria fazer para sair disso é isto. Então tem o é e o deveria, mas a pessoa fica presa no que eu quero. Mas Fernando, você entendeu o que eu quero? Eu entendi o que você quer. Mas para conquistar o que você quer, o que você deve fazer na realidade? Frequentemente o quero está preso no mundo da ilusão. E aí eu falei da doença autoimune, da depressão, do câncer. E agora eu vou falar da fibromialgia. Fibromialgia geralmente está de mãozinha dada com depressão. É muito comum você encontrar depressão associado com fibromialgia. Então tem pessoas com fibromialgia, você vai pesquisar, geralmente já estão com depressão ou estão começando uma depressão. A fibromialgia, é interessante que o nome dessa doença é mais ou menos recente, né? E assim, o nome da doença fala exatamente o que é a doença. Antigamente era mialgia. A algia é dor, mio é músculo. Agora mudou, fez uma mudança absurda, chama fibromialgia. Antes era dor muscular, agora é dor na fibra muscular. É interessante que os pesquisadores adoram mudar o nome das doenças. É a mesma doença, só que agora ficou mais bonito. Antes era dor muscular, agora é dor na fibra muscular. E o que acontece com o indivíduo que tem essa dor na fibra muscular? Essas pessoas sempre têm conflitos não resolvidos. Eu vou mostrar um conflito aqui, no meu braço. Ó. Deixa eu ver se a câmera pega o meu braço. Vamos lá, pegou. Veja, eu tenho esse movimento. Para fazer esse movimento, para contrair aqui, ó, e a mão chegar aqui perto, o que acontece? Contrai esse músculo, que chama agonista, e esse músculo, que é o antagonista, relaxa. Então, esse contrai e este relaxa. Precisa trabalhar em equilíbrio, em harmonia. Sabe o que acontece com o indivíduo que tem fibromialgia? Os músculos, esse aqui contrai e esse aqui não relaxa tanto. Então, esse aqui precisa fazer uma força maior e esse aqui, ele não relaxa tanto. Então, conclusão, o músculo está sempre o quê? Hipertônico, contraído. E se você ficar sempre forçando o músculo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma dor muscular, porque, veja, para fazer este movimento, para a câmera, esse movimento, eu posso fazer com uma quantidade menor de energia ou posso fazer com uma quantidade enorme de energia.
Imagina, eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer isso aqui, fazer. Olha, consegui. Mas para que fez tanta força para isso? Porque tem um monte de conflito dizendo pode, a outra falando não pode, pode, não pode. Então tá sempre esse jogo. Isso que acontece. O corpo, ele vai começar essa musculatura, tem a ação e tem algo julgando essa ação. Pode ou não pode fazer? Eu devo ou não devo fazer? Eu deveria ou não deveria fazer? Mas pode, minha mãe deixa, minha mãe não deixa, o outro não deixa, meu pai deixa, minha família aceita, o mundo não aceita. Nossa senhora, cansa, né? Você quer ver você ter uma experiência de fibromialgia? Eu vou falar assim, você pega alguma coisa, qualquer coisa, vou pegar um copo aqui, estica o braço e fica segurando o copo. Ó, tô segurando o copo. Fica aqui, ó. 5 minutos fazendo isso. Você vai ver a dor muscular que você vai carregar. Por quê? Porque a gravidade está puxando para baixo e eu estou brigando para ficar aqui em cima. Adivinha quem vai ganhar? É claro que é a gravidade, mas eu estou brigando com tudo. Começa a ter uma dor muscular absurda. Pronto, você tem agora uma experiência de fibromialgia dentro de você. Agora imagina a pessoa que vive num conflito e todas as decisões são difíceis de tomar, cheias de conflitos. Eu tenho direito a pegar aquilo que eu quero, não tenho direito, eu posso, não posso, estou autorizado, não estou. Pronto. E frequentemente isso também tem a ver com o quê? Geralmente essa fibromialgia, ela está mais associada na fase de evolução, que a gente chama de fase anal, quando começa a ter caminhar. Mas aqui, nessa caminhar que eu digo, é você sair do seu lugar, é você ter autonomia e buscar alguma coisa em outro lugar, buscar se aventurar no mundo. As pessoas com fibromialgia frequentemente estão mais grudadas na segurança do passado do que se aventurar no mundo aqui fora. Se você observar, as pessoas com fibromialgia geralmente estão presas à família de origem, têm uma dificuldade enorme em tomar decisões mais adequadas, buscar objetivos de vida. A tendência é fazer o quê? Começar a se isolar, ficar fechado dentro de si mesmo. E aí fica, tá vendo? A minha dor não permite que eu faça. E aí, cada movimento para ir para alguma coisa nova na vida é um gasto energético, uma dor absurda. E aí a pessoa vai parando de fazer isso e vai se fechando. Por isso está muito associada com depressão também. Ok, nossa, falei muito, hein? Ó, eu falei. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, mas não tinha, dava outra. Eu estava aqui falando assim, gente, alguém vai falar sobre uma pergunta que sempre aparece, síndrome do pânico. E aí, aqui, ó, a Dadia Medeiros, tenho síndrome do pânico. Por onde posso começar a me curar? Sempre o processo de cura precisa fazer um diagnóstico. Que mudanças precisa ter? Sabe de onde vem a síndrome do pânico? A síndrome do pânico vem lá do comecinho da sua vida, logo depois que você nasceu, tá? E o que aconteceu? Assim que você nasceu, sinto muito, mas aconteceu uma coisa que é assim. Você não teve a segurança do amor materno. Segurança, ó, vem do verbo segurar. Sentir esse amor, tem alguma coisa que você se sentiu solta, perdida e sem esse contato. E quando isso acontece, frequentemente a pessoa desenvolve síndrome do pânico. Qualquer fato no mundo aqui que lembre essa possibilidade, você entra na síndrome do pânico. Falta uma segurança interna. Geralmente as pessoas sem síndrome do pânico ficam buscando outros para ter segurança, porque falta segurança interna. E na síndrome do pânico precisa aprender a fazer o quê? Isso aqui. Quem é que vai ter que fazer isso aqui com você? Você mesma. Quem está sentindo falta da segurança? A sua criança. Quem vai dar segurança para ela? Você. Mas aí, de repente, vou buscar essa segurança no meu marido, na minha mulher, nos filhos, meus pais, em amigos. Olha, eles podem até te dar, mas não adianta. Para você resolver essa síndrome do pânico, precisa ver o quê? O que foi que essa criança passou e como você vai poder cuidar dela agora. Então, o caminho é você começar a cuidar da sua criança, desse bebezinho que existe dentro de você. Você começar a se amar e dar mais segurança. E isso, se você não souber como fazer, e dependendo do grau, o remédio pode até te ajudar a aliviar os sintomas, mas resolver a causa, aí o ideal seria fazer uma terapia e ver o que foi que aconteceu lá atrás. Geralmente aqui, em casos como esse, eu sempre sugiro fazer um trabalho de constelação, porque aí você vai ver a dinâmica.
um bom constelador, né? Porque tá cheio de constelador meia boca por aí, diz que faz constelação. Fazer constelação é uma coisa, ser constelador é outra completamente diferente, tá? Então busque um bom constelador que vai te ajudar a identificar o que aconteceu ali, que dinâmica aconteceu, o que é que você pode fazer para mudar esse contexto, tá? Bom, vamos lá, a Vera Noronha. Boa noite. E a osteoporose? A mesma situação da fibromialgia? Não. A osteoporose, veja, tem uma coisa que é estrutura, tem outra coisa que é a musculatura. A estrutura, que é osso, ligamento, base, estrutura, tá lá. Tem a ver? Tem, porque tem o osso e tem o músculo. Músculo é movimento, movimento. Então, quando tem a fibromialgia, é porque a pessoa tem a não autorização do movimento para a vida. Então, o músculo quer ir, mas tem um outro músculo puxando de volta. Então, imagina, tem uma força para frente e tem outra força puxando para trás. São dois músculos fazendo isso. A osteoporose, ela tem uma característica de a estrutura começar a ficar fraca. O que vai acontecer? Na osteoporose é mais comum aonde? Nas mulheres também. Pega os homens, mas é muito mais comum nas mulheres. E aí é interessante que tem alguma coisa a ver com a fibromialgia? Tem alguma coisa a ver no sentido assim, da musculatura. Geralmente o pessoal da osteoporose precisaria ter mais atividades físicas. E frequentemente, e não é só no momento da osteoporose, até para prevenir a osteoporose, tá? Então deveria começar a avançar e não só ficar parado no lugar. Tem uma dinâmica no corpo que assim, quando você utiliza, você tem bastante função, aquela estrutura fica cada vez melhor. Se você para de fazer a função, o que acontece? Atrofia a musculatura, o osso é consumido e assim por diante. Então, frequentemente, as mulheres que têm osteoporose, na grande maioria, não vou falar que é 100%, na grande maioria, tem mulheres que são geralmente paradas em funções da mulher, que é ser mãe, ser filha, ficar dentro de casa e tem dificuldade para o mundo lá fora, se aventurar no mundo lá fora. Fica em dinâmicas mais dentro e deveria ter mais fora. Fora tem a ver com função paterna, a coisa é um pouquinho mais complicada aqui. Então, eu explicar que a função materna e paterna aqui vai dar um... Função materna é assim, eu cuidar de mim mesmo. Função paterna, eu ir para a vida. Na osteoporose e até na fibromialgia também, geralmente falta essa caminhada para a vida, a autorização de você seguir para a sua própria vida. E algo importante, se você não faz nada, fica sempre no mesmo lugar, a tendência é você começar a enferrujar, o seu músculo começa a atrofiar e os ossos começam também a enfraquecer. O que é que você está fazendo na vida? Você está avançando? Você está pesquisando? Não. Você está fazendo atividades aqui fora? Está buscando coisas novas na vida? Está presa só no mundo da família? Mamãe, filhinhos, netos, sei lá. Mas só no mundo da família? Está na hora de se aventurar na vida e buscar coisas novas. Senão a tendência é piorar, ok? O Renilton, o Renilton sempre é por aqui. Renilton, Fernando, tem observado a ocorrência muito frequente de câncer e depressão em mulheres paradas que dedicaram toda a sua vida aos filhos e esqueceram da sua sexualidade. É exatamente isso, Renilton. Então a sua percepção está corretíssima. De novo, todo mundo que fica preso em fases anteriores da vida tem uma chance maior de desenvolver doenças. O que você acabou de descrever, eu estava falando aqui também sobre síndrome do pânico, sobre osteoporose, veja, é algo parecido. As mulheres que ficam presas na função mãe, matam a mulher que tem dentro de si. Matam a mulher. Mãe é uma função temporária que a gente tem que passar para os filhos. Eu tenho a mãe dentro de mim. Eu peguei a função mãe da minha mãe e eu sou mãe da minha criança. Eu sou o pai da minha criança. Se eu sou adulto, eu sou pai e mãe da minha criança. E por que eu estou falando isso? Porque a pergunta do Renilton é exatamente sobre isso. Se você pesquisa, você vai ver que a dinâmica de um indivíduo adulto que deveria já caminhar para a vida, mas eu não tenho cuidado dos meus filhos, não sei se os filhos não cresceram. Cresceu, então são adultos. Você tem que olhar muito mais para a sua vida, mas muito mais. As pessoas estão deixando de olhar para si mesmas.
e ficam presas nos outros. E fica assim, relação doentia com família de origem. Ó, presta atenção, relação doentia com família de origem, que está por trás de praticamente todas essas doenças que eu estava falando aqui. A relação doentia, ou eu tenho que continuar lá porque meus pais ainda precisam me dar mais, falta, eles precisam me dar, e aí eu não vou para a vida porque meus pais precisam me dar, então assim, eu dependo dos meus pais, por isso eu não consigo avançar, você entendeu? Eles ainda têm que me dar, falta, ou então eles estão sempre dando, e aí para que eu vou conquistar se eles dão? Olha, isso é uma dinâmica doentia. Ou então é o oposto, que é assim, eu preciso cuidar dos meus pais, eu preciso cuidar dos meus pais. Ou os meus pais continuam cuidando da minha criança, ou eu cuido da criança dos meus pais. A questão é, cadê o mundo adulto? E aí essa observação que você teve aí, Renilton, é muito comum. Muitas vezes essas mães esquecem da mulher que elas são. A sexualidade vai por água abaixo. Por quê? Porque mãe não tem sexo. Filha e mãe não tem sexo. Quem tem sexo? Esposa. A mulher tem sexo. A profissional adulta também pode ter. Mas quem vive cuidando um do outro, sendo cuidado ou cuidando de alguém, a sexualidade vai por água abaixo. E sabe uma coisa que acontece? Para quem já conhece a Carla, minha esposa, trabalha muito com a dinâmica de sexualidade, com o feminino. Ela faz live de terça-feira também, sugiro vocês acompanharem. Toda terça-feira faz live. E ela fala muito feminino. E aí ela trabalha com sexualidade, ela é sexóloga. E aí eu compartilhando com ela algumas ferramentas de trabalho em relação à sexualidade, e aí eu falei assim, faz a função, porque as mulheres chegam lá, qual é a grande queixa das mulheres quando a Carla vai atender essa parte da sexualidade? Vamos lá, vou dar um doce para você se você acertar. Falta de libido, falta de libido. Aí vem lá, doutora Carla, estou com falta de libido. Doutora Carla, estou com falta de libido. E aí eu falei, faz a roda das funções. Na roda das funções tem 5 funções básicas, que é assim, como é que é você como filha, a relação com você e pai e mãe, você é filha dos seus pais. A relação com o seu marido, que é esposa. A relação com seus filhos, mãe. A relação que você tem com o lado profissional e a relação que você tem consigo mesmo, você consigo mesmo. Sabe o que acontece? Com a enorme maioria das mulheres tem falta de libido, elas são filha cuidando de pai e mãe, grudado em pai e mãe, ou são mãe de filho. Aquilo vira tudo. Que função que tem sexo? Função sexo é ela com ela mesma e ela como esposa. Adivinha? Você pega aquela roda, um disco pizza, fica o quê? 2%, 3%. Cadê a tal do libido? Porque mãe e filha não tem libido. E aí o que acontece é que isso aí fica nessa mãe eterna, ou filha eterna, ou as duas coisas, a mulher vai definhando, aí vem osteoporose, aí vem essas doenças todas, câncer, então, lembra que eu falei de câncer, a pessoa fica cuidando do outro? Parece uma função mãe eterna, eu tenho sempre que cuidar do outro. Oh, mãe eterna, tendência a ter câncer, tá? Acabei de falar isso, você falou, Renilton, é exatamente isso que acontece, exatamente isso. Então vamos lá. Bom, essa semana da psicossomática para mim é fundamental. Tem cura? Tem cura. Quem tem o poder de cura? Você. Quem cuida, quem vai poder curar a sua doença? Você. Mas e o médico? O médico vai ajudar. Mas se você aqui dentro não tiver força suficiente para deixar morrer essa dinâmica doentia dentro de você, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem exame, não tem nada que vá poder tirar o indivíduo desse lugar. Se você pega um indivíduo que está lá, uma pessoa que está com câncer, pega uma mulher que está com câncer e vive, que nem aquela que eu falei, de uma cliente que eu tive há muitos anos atrás, que vivia para cuidar da mãe, a vida dela só cuidar da mãe, e ela não podia morrer, porque senão como é que vai cuidar da mãe? Ela não cuida dela, ela está em segundo plano, aliás, segundo, terceiro, quarto, sei lá. E o fundamental, primeiro eu me amo. Não, Fernando, tem que ter Deus no coração, o outro é mais importante. Primeiro eu me amo, depois eu compartilho amor com o outro. Isso é fundamental. Se você tiver isso claro dentro de você, por exemplo, você já está encontrando caminhos para ficar mais saudável. Isso é fundamental. Eu me amo. E eu compartilho meu amor com outra pessoa, mas o primeiro é eu me amar.
Aliás, a vida tem dois princípios básicos, e isso eu falo sempre lá no curso de psicossomática, está lá também. Quais são os dois princípios básicos da vida? Todo ser vivo tem esses princípios, todo ser vivo. Uma minhoca tem, a barata tem, o mosquito da dengue também tem, a girafa tem, todo mundo tem, inclusive você. Os dois princípios são, primeiro, autopreservação. Autopreservação é eu cuidar de mim. Então, eu me amo, cuido das minhas necessidades. Isso aqui é essencial. E o segundo princípio, preservação da espécie. O que é a preservação da espécie? É eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo ser um ser humano. E aí o que acontece? Eu vou reproduzir e permitir que essa onda de amor da família se materialize e siga em frente. Então, assim, se eu amo a família, eu vou dar continuidade à família. Primeiro eu me amo e depois eu perpetua a espécie. Isso é simples. Se não existir, se eu não me amar, eu me destruo. Aliás, é o que eu estava falando da doença. Frequentemente, quando você vê um indivíduo doente, se você observar, ele não se ama. Ele não se ama. Então, o que ele precisa, para todos vocês que estão assistindo, para você que está assistindo e é doente, você precisa aprender a se amar. Ah, mas não interessa, você precisa aprender a olhar para você e se amar do jeito que você é. Não é assim, eu só vou me amar se eu emagrecer, se eu engordar, se eu entrar na faculdade, se eu. Amor é incondicional. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu me amo. Doente, detonado, eu me amo, eu me amo. Isso é básico. Se você não se ama, você não tem poder de cura, tá? Se você olha para você e você é a prioridade, primeiro eu e depois eu vou fazer o outro. Não, Fernando, eu aprendi que é cristão a gente fazer. Não, 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 não. Primeiro eu me amo. Eu me amando, eu ajudo o outro a se amar. Veja, eu ajudo o outro a se amar. Não é eu vou te amar. Eu ajudo você a se amar. Eu não estou aqui para cuidar de você e preencher o seu vazio. Você vai preencher o seu vazio. Senão isso não é amor. Quando eu amo meus filhos, quando eu amo minha neta, que é pequenininha, amar o que é? Ajudar ela a crescer, se tornar um adulto e seguir para a vida. Simples. Não precisar mais de mim. Não precisar mais de mim. Se ela preencheu, se essa minha neta, meus filhos preencheram, segue para a vida. Eles são adultos. São adultos. Eu não tenho mais que ficar cuidando. Então, a função maior dos pais é tornarem-se desnecessários. E quando eles se tornam desnecessários, veja, eu preciso do que do meu pai e da minha mãe hoje? Nada. Sinceramente, nada. Não preciso de nada. Estão vivos, estão lá, às vezes cuidam da vida dele? Cuidam. Se alguém precisar, tiver alguma coisa, eles precisarem, eu precisar e tiver alguma coisa, posso contar? Pode. Mas é algo assim, ninguém vai abrir mão da sua vida pelo outro. Não é bem assim que funciona. E eu não quero isso, eu não quero que ninguém fique se sacrificando por mim. Isso é fundamental para ter saúde. E frequentemente, em geral, as pessoas doentes têm uma dinâmica muito estranha. Eu preciso cuidar do outro, eu preciso ser cuidado por alguém. Tem alguma coisa acontecendo, isso chama amor de dependente e codependente. E a doença vai revelar o problema que você tem. E que é outra coisa importante da doença que eu não falei, mas me veio agora, e eu falo sempre a função da doença. Ainda bem que você tem uma doença. Por quê? Porque a doença nos protege de duas coisas importantes. Nos protege da morte e nos protege da loucura. Quando você está fora do caminho natural da vida, ou você vai para a morte ou você vai para a loucura. E sabe o que acontece? A doença te breca, te segura para você não ir nem para a morte nem para a loucura. Então a doença é a sua verdadeira amiga e busca a sua saúde. A doença mostra o que você precisa fazer. A doença vai revelar para você o caminho mais saudável. E é isso que eu aprendi no meio de toda essa... desde essa dinâmica que eu entrei na faculdade de medicina até agora, na minha prática, e ver o que acontece. E quando o indivíduo consegue fazer isso, é impressionante. Parece que as doenças viram o quê? A doença vira um ponto de mutação. A doença faz com que ele se transforme. Quanto mais grave a doença, maior a mudança que o indivíduo precisa fazer. O que precisa mudar? Mudar a mentalidade dele, mudar a forma de amar, mudar a forma de estar na vida. É isso que vai promover a saúde. A partir do momento que você fizer isso,
você não vai precisar mais da doença para te segurar aqui. Você aprendeu a caminhar para a vida. Você se amar e caminhar para a vida é a saída para você melhorar a doença. E o que está impedindo? Um monte de crenças, convicções estranhas que você pôs na sua cabeça impede você de avançar. Bom, eu estou falando tudo isso porque, olha, o que eu recebo de perguntas, toda vez que eu faço live, em tudo quanto é palestra que eu vou, as perguntas, a maior quantidade de perguntas é sobre doença, 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 doença. Bom, e por isso eu comecei a fazer o quê? Ensinar pessoas e colocar um curso sobre o quê? Psicossomática, para as pessoas entenderem o que é que tem por trás da doença. E é impressionante como as pessoas não têm a mínima noção do que é do que são as doenças, o que tem por trás delas. E se soubessem, elas ganhariam o poder de se curar. E por isso eu comecei a montar esse curso de psicossomática, tanto para os doentes como para as pessoas que cuidam dos doentes, para entender como é que funciona a doença. E se você começar a entender como isso funciona, você pode ganhar um grande poder de cura. Eu não falei que a cura está onde? Nas suas mãos. Ah, eu preciso de ajuda. Você pode precisar de ajuda, mas se você não fizer nada, não acredite que vai curar ou vai resolver alguma coisa. A doença sempre impõe uma mudança fundamental. Algo precisa morrer dentro de você para você começar a viver. Então precisa morrer as dinâmicas doentias que você carrega. E aí vem à tona, nascem as dinâmicas saudáveis. E como é que eu fiz para levar todo esse conhecimento? Já fiz muitos cursos de psicossomática. Aí eu falei assim, como é que eu posso atingir uma quantidade enorme de pessoas para que elas tenham esse conhecimento? Vale a pena ter esse conhecimento. Isso aí já me ajudou demais como ser humano, me ajudou demais na relação com a minha família e ajudou demais com todos os clientes que eu já recebi e venho trabalhando. Aí eu fiz o quê? Aí eu montei um curso e nesse curso eu falo de uma forma bem didática e bem simples para explicar todos esses conceitos passo a passo, para ficar de uma forma simples e fácil, entender algo que aparentemente é muito complicado, mas não é. Mas precisa ter mudanças profundas dentro de você. E é exatamente isso que eu fiz nesse curso da psicossomática. São 60 aulas que tem em torno de 10 a 15 minutos, geralmente em torno de 10 minutos cada aula, para a aula ser curta, de fácil percepção. E aí eu coloquei esse curso online. Por quê? Para as pessoas poderem assistir em qualquer momento. Tem gente que fala assim, Fernando, sabe o que é quando eu assisto, quando eu fico escutando você? Quando eu estou indo para o trabalho, eu ponho lá no carro lá e fico escutando o áudio lá, você falando. Isso aqui é um momento importantíssimo para mim. Tem outros que vão viajar, tem outros que ficam na fila do banco, na fila não sei do que, tem outros que ficam assim. Tem uma que falava assim, toda vez que eu vou passar roupa, eu vou lavar não sei o que, eu deixo lá, ponho até a televisãozinha para ficar assistindo. E assim por diante, como é que você pode assistir, ver de novo, teve dúvida, ver outra vez, compreender todas essas dinâmicas? E eu sempre falo, conhecimento é poder. Se você conhecer a si mesmo, conhecer a vida, conhecer o amor, começar a ver como é que se ama e como se coloca limites necessários para que a doença não chegue até você, você vai descobrir fórmulas mágicas, parece mágica, mas não é, para você fazer o quê? Entrar numa vida muito mais saudável, descobrir como ter relacionamentos saudáveis. A primeira relação mais saudável que você tem que ter, adivinha quem é? Com você mesmo. Começa sempre com você. E aí o que acontece? São 60 aulas de 10 a 15 minutos. E aí você, no final, vai ter até um certificado de conclusão. Você precisa, vai ter esse certificado lá. E para quem é esse curso? É aquilo que eu falei, é tanto para os doentes que querem saber e querem ganhar poder sobre sua própria vida, sobre seu corpo, mundo emocional, e não só sobre si mesmo. Porque se você souber fazer esse mecanismo com você, sabe o que você vai fazer? Você vai passar esse mecanismo saudável para os seus filhos, para os seus netos. Se você não sabe, adivinha o que você passa para filhos, netos e assim por diante? As dinâmicas doentias que você carrega. Você tem noção do que é saudável e doentio na sua vida? Se não souber o que é o saudável, sinto muito. E essas dinâmicas são passadas de pais para filhos. Melhorou? Ótimo. Não melhorou, vai dar problema. Então aqui, e tem outra. Eu quero que você aprenda. Isso aqui é importante.
Eu já vi muita gente sofrer sem necessidade nenhuma. Eu já vi muita gente até morrendo e não deveria, sabe? O que acontece? Como é que começou a olhar para a vida de um jeito tão torto, tão equivocado? E o pior, acredita que a vida é daquele jeito. Que isso? Não faz sentido. Não faz sentido. O que eu já consegui transformar de pessoas em mudança da cabeça das pessoas e com resultados maravilhosos, isso valeu a pena. Por isso eu quis multiplicar. Então, nesse curso, eu tenho tanta certeza que esse curso funciona que eu dou até uma garantia de 30 dias. Você vai lá, compra o curso. Esse curso está lá. Você vai olhar para o curso e falar assim, esse curso não tem nada a ver comigo, esse curso não tem graça nenhuma, não serve para mim. Não serve. É só entrar em contato. Entre em contato conosco, eu te devolvo o dinheiro. Eu não quero seu dinheiro, não. Não gostou, não é da sua cara, é só avisar. Não precisa me explicar nada, não tem que preencher formulário nenhum, é só avisar. Eu não quero essas pessoas aqui. Esse conteúdo que tem lá realmente pode mobilizar você para ir para um mundo mais saudável. E a grande questão que eu vi, as pessoas não têm noção do que é o saudável. Você não tem noção do que é saudável. Você não tem noção do que é um amor saudável, você não tem noção do que é uma família saudável. É isso que eu vejo. Pode ser até que você tenha, mas a enorme maioria não tem. E se você não tem noção do que precisa ser feito para dar certo, você vai ficar chutando, vai tentar fazer coisas aí que não funcionam. Para que perder tempo? Quer perder tempo? Perde, mas eu não sei. Você tem tempo, você tem dinheiro, você tem qualidade de vida, você tem saúde para jogar fora, a sua e das pessoas que você ama, não faz sentido, né? Eu quero ver todo mundo olhando para um mundo mais saudável. Aquilo que eu puder fazer para as pessoas ficarem mais saudáveis é o que faz seguir a minha missão como médico lá de trás, ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis. E a descobrir que é possível atingir não só a pessoa que me procura, mas sim atingir várias pessoas que têm essa motivação. Ok? Eu creio que a minha equipe já colocou o link, foi colocado o link aí. Então, se você sente que isso faz sentido para você, eu quero pessoas só que façam sentido, tá? Que isso realmente tenha uma motivação grande para você fazer isso, ok? Eu quero que você seja mais saudável. Você quer saber o caminho? Lá no curso eu te mostro. Aqui, como aqui, eu estou te mostrando também. Você acredita que os remédios é que vão tirar você desse lugar? Olha, sinto muito. Pergunte para qualquer médico qual o remédio que cura alguma coisa. Antidepressivo cura? Não. Não cura. Pergunte para o médico. Ele vai aliviar os sintomas. E por quanto tempo você toma antidepressivo? Até, de repente, essa depressão começar a mudar. E como é que muda? Muda quando você começa a mudar, a sua mentalidade, seu mundo emocional. Só depressão? Não. Todas as outras doenças, todas elas, independente da doença. Ah, tem doença que é muito grave? Tem. Ah, tem doença que não tem jeito? Tem tudo isso? Tem. A questão é como você convive com a doença. Como você pode transformar essa doença numa mudança enorme na sua vida? Eu fiz isso com a minha, ou com as minhas, né? Porque doença eu tenho um monte de doença. A questão é como é que eu lido com elas, como eu posso conviver com elas e que lição eu aprendo com cada uma delas e me torno um ser humano muito melhor. E várias coisas que eu posso segurar aqui e resolver, meus filhos não precisam carregar. Então também tem isso, amar a família. E sabia que família também adoece? Doença de família, morte de família. Lá no curso eu falo também. O que acontece? Se eu faço parte de uma família doentia, eu acabo carregando também as dinâmicas doentias, porque eu acredito que aquilo faz parte do amor. Será que se a minha família, por exemplo, o meu avô morreu do coração aos 50 anos, meu pai morreu do coração aos 50 anos, então significa que eu vou morrer do coração aos 50 anos e meu filho vai morrer do coração aos 50 anos? Não, mas assim, a minha avó teve câncer de mama. A minha mãe teve câncer de mama. Eu sou mulher, então vou ter câncer de mama. A minha filha vai ter câncer de mama. É assim? Bom, se você acreditar, você pode até ter o câncer, mas se você começar a entender as dinâmicas, você vai ver como é possível bloquear tudo isso aí. Aliás, vou fazer até uma chamada para o congresso que vai ter aqui do Congresso de Constelação Sistêmica do IBRAX, que o tema é epigenética. E aí, eu estou colocando assim, dentro desse congresso, o tema de epigenética. Você sabe o que é epigenética?
é um dos grandes avanços da medicina, um dos enormes avanços da medicina. E que nós estamos trabalhando até para chegar na cura epigenética. E se você souber o que é isso, eu vou até dar uma dica para você. Eu fiz uma live exclusiva de epigenética. Foi uma live aberta, né? Essa live está na minha página do Face. Está lá, epigenética. Sugiro você dar uma olhada. Sabe o que os cientistas descobriram agora, e que é um grande trabalho que todo mundo está indo atrás, porque é uma grande possibilidade de cura? É que o código genético ele pode ser lido ou bloqueado em algumas partes. Por exemplo, eu falei de câncer. Hoje os cientistas sabem, tem uma coisa assim, tem um gene que é um gene supressor de tumor. Esse gene, quando ele está funcionando bem, ele ajuda a bloquear células cancerosas. Se ele estiver funcionando bem. Se ele estiver bloqueado, isso a epigenética vai mostrando, se bloqueia ou desbloqueia. Então, hoje, na epigenética, a gente fala assim, se o gene está sendo expresso ou ele não está sendo expresso. Não basta ter o gene, ele precisa estar funcionando. E aí esse gene saudável, que é para bloquear câncer, se ele estiver bloqueado, a chance de ter um câncer é enorme. E aí como é que bloqueia e desbloqueia? Os cientistas estão pesquisando, os oncologistas estão desesperados. Se eles souberem como é que desbloqueia esse gene, para que ele seja um fator de cura interna, imagina se você tem um câncer e desbloqueia esse gene natural. Você tem um fator de cura natural dentro de você. Olha lá, Hipócrates falando. Isso é epigenética. E aí como é que faz para mexer profundamente, desbloquear esse gene? Você sabe como é que faz tudo isso? Faz em cima de dinâmicas emocionais profundas que existem de você. Essas dinâmicas emocionais tanto podem bloquear como desbloquear código genético. Bloqueio doentio, que seria saudável, bloquear o doentio, pode desbloquear o saudável e aí você fica mais saudável. E hoje se vê o quê? Como se faz para ter uma vida mais saudável e fazer com que o seu código genético seja expresso nas coisas boas e bloquear as coisas ruins. E sabe aonde mexe tudo isso? Mundo emocional. Tudo que a gente fala aqui na psicossomática, o que Hipócrates falava lá atrás, ajudar o doente a se curar. Se ele liberar os genes saudáveis e bloquear os genes doentios, ele está caminhando para um mundo saudável. Olha só, a ciência de hoje está comprovando o que Hipócrates falava lá atrás. Então, essa é a última turma do ano de 2019, é o que nós estamos programando aqui. Então, nós estamos indo por onda, a gente pega um grupo, trabalha, vê bem como é que faz isso aqui, ajuda bem essas pessoas, depois lá na frente a gente segue e monta outro grupo. Esse grupo, provavelmente, pelo que nós estamos vendo aqui pelo nosso esquema, vai ser o último grupo de 2019. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa grande oportunidade de conhecer algo que é fundamental para buscar um mundo saudável. Aqui, a doutora Carla veio aqui avisar que nesse congresso que nós vamos ter aqui, Congresso de Constelação Sistêmica do IBRAX, aqui em Ribeirão Preto, em agosto, vem uma profissional, uma médica lá de Portugal, que ela vai fazer um trabalho com testes epigenéticos nas pessoas. Então, quem quiser ainda pode vir e ainda tem vaga com ela. Ela vai atender, acho que 20 pessoas, não lembro agora, que ela vai trazer material para fazer trabalho com essas pessoas. Então, são pessoas que já estão trabalhando com epigenética. Aliás, eu e a doutora Carla vamos fazer parte de um congresso de medicinas do mundo lá em Portugal. E nós vamos falar sobre o quê? Epigenética também. Por quê? Porque nós estamos nos especializando e trazendo esse conceito da epigenética, não só o conceito, a prática também para o trabalho de cura. Então as coisas estão avançando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer fazer parte dessa grande onda? Quer saber mais sobre como sair da doença, como se adoece, como sair da doença? Então, quem quiser saber mais sobre epigenética, o congresso está lá. E quem quiser ser consultado pela doutora Paula, que trabalha muito com isso, que é essa profissional que está ligada lá à Organização Mundial de Saúde, tem um monte de coisa que ela faz lá, é só entrar no site, você vai ver lá quem ela é,
e o trabalho que ela faz é muito interessante. Por isso nós estamos trazendo ela para cá também. E ela vai abrir espaço para atender e fazer uns trabalhos de epigenética. Então, quer aproveitar? Nós aqui do Consciência Sistêmica estamos com essa missão de ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis, com o curso, com o congresso, trazendo pessoas e favorecendo ainda mais. Pessoal, quer saber mais? Não perca a oportunidade, vai ser a última turma de 2019, depois lá em 2020 vai abrir de novo, mas aproveite, fique mais saudável, você merece, sua família merece e que você tenha uma vida cada vez melhor. Essa é a nossa missão aqui do Consciência Sistêmica, o congresso está aí, live daqui a próxima live é do grupo fechado, se você entrar você vai fazer parte do grupo fechado e vai ter a oportunidade muito maior de fazer um monte de questões lá, que é o que o pessoal faz, e até a próxima. Até lá, pessoal, tchau!